Eduardo Bolsonaro vai perder o mandato por WO ou por cassação? Tem pedido até de prisão preventiva e bloqueio de bens por parte do pessoal, mas não é só isso. O deputado pode perder o mandato por acúmulo de faltas. Defender o pai pode ser uma corrida para perder o cargo. Quem vai contar essa história pra gente é a Bruna Bufara aqui no plantão do Meteoro. Bruna, vamos lá. Dudu Bananinha se dando mal, eu gosto. Me conta. Vamos lá, porque assim, a gente tem ele se dando mal por diversas frentes possíveis diferentes dessa vez. Então a gente pode ficar bem tranquilo, porque pode partir dele ou pode partir de outros. Então isso aí a gente pode ficar bem tranquilo. E sabe quando você tá na escola e você tem que verificar no fim do ano se você passou por acúmulo de falta? Tá mais ou menos aí essa questão do Eduardo Bolsonaro, tá? Mas vamos começar com a cassação, que vamos lá. O PT, gente, foi pedir pro STF a cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro, tá? A gente vai tratar dos dois assuntos, tá? Tem o PT nessa, tem o PSOL e tem o próprio Eduardo Bolsonaro. Porque, é claro, os bolsonaristas nada mais conseguem como atirar dentro dos próprios pés, atirar, enfim. Ainda bem que eles não. Ainda bem que o Brasil não dá tanto acesso a armas mais, porque senão essas pessoas estavam atirando nos próprios sapatos o tempo inteiro. Mas vamos lá! Hoje eu tô falando muito rápido. Vamos. O PT pede ao STF cassação de mandato de Eduardo Bolsonaro. O partido acusa o deputado de articular sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. Líder do PT na Câmara também pede investigação de Jair e Flávio Bolsonaro. Vamos lá, porque o Partido dos Trabalhadores protocolou esse pedido para o STF para que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro tenha mandato cassado. No documento enviado para a corte, o partido acusa Eduardo Bolsonaro de atuar para articular sanções contra o Brasil, o que, segundo a sigla, ataca a soberania nacional. E aqui é o que a gente está falando toda essa semana de que é por isso que pegou muito mal, porque o que está acontecendo com quem defendeu o tarifaço? Gente, está lesando seu próprio país. Você está só trazendo danos ao país que você representa politicamente. Mas vamos lá. Requer-se o recebimento e processamento da presente notícia a fim de que sejam adotadas providências para a responsabilização de Eduardo Bolsonaro, bem como que sejam tomadas medidas necessárias junto à Câmara dos Deputados para que se promova a cassação do mandato. Pois é, o PT afirma que Eduardo, que está nos Estados Unidos, teria agido junto ao presidente Donald Trump para influenciar a imposição da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. O partido alega que a conduta representa um atentado à soberania do país e tentativa de obstruir a justiça brasileira por meio de sanções estrangeiras. É imprescindível a adoção de medidas que levem à cassação do mandato parlamentar por absoluto desrespeito de seus deveres e incoerência com o exercício de suas funções, complementa o pedido. O pedido foi protocolado em um inquérito contra Eduardo por supostamente atuar nos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro. A ação foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, depois da PGR solicitar a investigação do deputado. Isso começou na quinta-feira, com o líder do partido na Câmara, Lindbergh Farias, e o presidente interino da sigla, o senador Humberto Costa, tá? Apresentando ali a petição complementar no Conselho de Ética da Câmara para reforçar o pedido de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro. Mas assim, vamos lá, porque aqui a gente tem o pedido de cassação do PT. Mas o que mais a gente tem? Primeiro que tem outras pessoas que vão ser envolvidas, mas a gente também tem o pessoal entrando nessa antes ainda, né? Porque é quase sempre assim, né? Quase sempre o pessoal entra primeiro, aí depois o PT entra com uma vista mais moderada. E aí a gente tem a discussão sendo iniciada. A gente vai para a matéria do Congresso em Foco. Vamos lá. Isso tudo também, gente, estava acontecendo desde a semana passada. Então, na semana passada, o pessoal pediu a prisão do Eduardo Bolsonaro por lobby nos Estados Unidos. Aí, aqui, o que eu tô comentando, né? O pessoal entra com uma coisa, com um pedido um pouco mais... não é agressivo a palavra que eu quero usar, tá? Porque o pedido do pessoal, ele se sustenta dentro dele mesmo. Então, ele não é nem agressivo, ele só é... Ele tá pedindo a prisão do Eduardo Bolsonaro mesmo. E... Opa! Desculpa, gente. E depois a gente tem o PT vindo com uma visão um pouco mais branda, tá? Mas, ó,
Para o PSOL, ações do deputado junto a Trump atentam contra o Brasil e retomam um plano golpista de 23. Então, o PSOL, ele foi por um outro caminho. Ele apresentou uma notícia-crime para a Procuradoria-Geral da República, pedindo a prisão do Eduardo Bolsonaro por crimes contra a soberania nacional. Vocês estão vendo aí, ó, pedindo prisão. O PT pediu a cassação. O PSOL pediu a prisão. A ação acusa o parlamentar de atuar nos Estados Unidos para enfraquecer o Brasil por meio de articulações que teriam resultado em um tarifaço anunciado por Donald Trump. Segundo o PSOL, o Eduardo estaria sabotando internacionalmente as instituições brasileiras, em continuidade à tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. A tarifa de 50% começaria a valer em 1º de agosto. Então o PSOL, ele vai... A presidente do PSOL, Paula Coradi, que assina a ação, ela diz que é inaceitável um parlamentar fugir do Brasil para conspirar contra o próprio país. Para ela, o lobby internacional dos Bolsonaros visa impor uma chantagem econômica ao governo eleito. Aí ela fala que o PSOL compara a articulação atual com tentativa frustrada de derrubar o Lula à força. Querem chantagear o Estado brasileiro com sabotagem internacional às nossas instituições. Isso é crime, não pode passar batido. A Erika Hilton acionou o STF também para pedir o bloqueio de bens, contas bancárias e redes sociais de Eduardo Bolsonaro. Segundo ela, o deputado licenciado cometeu crime de lesa pátria ao colaborar com as tarifas impostas por Donald Trump ao Brasil. Essa é toda a questão do PSOL com Eduardo Bolsonaro, que, como a gente vê, ela se sustenta dentro dela mesma. Então, eu usei a palavra agressivo, mas agressivo não é a melhor palavra, é mais... Eles querem mais consequência aos atos que estão sendo postos diante do Brasil. E eu acho que faz sentido também dentro dessa notícia crime. Eu defendo também a ação do PSOL, tá? Mas a questão também toda é que não adianta o PSOL, não adianta o PT, meus amigos, porque às vezes o nosso maior inimigo é a gente mesmo. E aí, o próprio Eduardo Bolsonaro está fora do Brasil há tanto tempo, porque ele mesmo falou, né, que ele ia viver nos Estados Unidos para defender o pai, porque ele teme ser alvo de sanções também, né? E se ele não voltar para o Brasil nos próximos dias, Eduardo Bolsonaro pode perder o mandato por acúmulo de faltas. Licença de Eduardo Bolsonaro termina em 20 de julho, e se ele não voltar para o Brasil, ele pode perder o mandato. Olha só, ele tá licenciado desde março, quando ele decidiu se mudar para os Estados Unidos, tá? Esse prazo de 120 dias de licença não pode ser prorrogado. Então, assim, né, Sofia? Às vezes o nosso maior inimigo é a gente mesmo. Sim, não, e isso é a especialidade do bolsonarismo. Vamos combinar? A coisa que o bolsonarismo mais faz é criar provas contra si mesmos. É o pessoal que loga com o próprio CPF no Wi-Fi do Congresso no 8 de janeiro. Posta stories, etc. E o Eduardo Bolsonaro, ele tá há quantos anos tentando articular essas sanções contra o Brasil? É anos, gente, não é de agora. Não é... Praticamente desde que o Bolsonaro perdeu, o Eduardo está tentando articular internacionalmente sanções contra o Brasil. E ele não estava sozinho nessa empreitada. Teve uma cartilha, sim, teve uma cartilha usada para dar para deputados e políticos de outros países, escrita por Gustavo Gayer, professor de inglês, né? Teve participações naquelas... teve viagens para os Estados Unidos para participar dessas conversas com deputados estadunidenses, que tinha gente como Júlia Zanata, que tinha gente como Nicolas Ferreira, sabe? Teve uma galera que participou disso, mas quem encabeçou isso mesmo foi o Eduardo, principalmente aí através dos seus contatos com o Steve Bannon. E ele fez isso às claras, gente, não foi uma coisa escondida. Pelo contrário, ele tinha orgulho disso. Cada fotinho que ele tirava com um deputado estadunidense, ele postava nas redes sociais dele, lá no Twitter. Então, se alguém resolve pegar a questão se a justiça resolve pegar a questão do lesa pátria, a única coisa que precisa é ver as redes sociais dele e já tá todas as provas lá que ele mesmo postou. E daí agora... E daí agora tem essa...
Agora tem essa questão do tempo que ele tá fora. Porque, ok, ele pode se licenciar? Pode, por 120 dias. E daí? E depois? Ele vai Não voltar pro pode faltar. Brasil? Se ele voltar, ele corre risco de tomar uma cadeia. Deveria. Deveria, crime de lesa pátria. Ele até falou, por hora eu não volto. A minha data pra voltar é quando Alexandre de Moraes não tiver mais força para me prender. Ok. Não deve ser tão cedo. Não deve ser tão cedo, realmente, porque ele pode perder o mandato, vai perder o mandato, mas ele vai continuar articulando, ele vai continuar essa articulação política, porque a extrema-direita brasileira e a americana, elas andam bem juntinhas. O Eduardo Bolsonaro é bem parceiro de Steve Bannon e outros articulistas da direita americana. E, realmente, isso de articular contra o Brasil vem de anos. As comitivas vinham de anos tentando articular contra o próprio país. E é por isso que eu falo que a ação do pessoal, ela se sustenta dentro dela mesma. Porque se você pega o histórico de ações do Eduardo Bolsonaro, desde quando ele começou a articular contra o Brasil, ela faz sentido. Faz sentido, eu não acho nem que ela é sensacionalista, eu não acho nem que ela é absurda. Eu acho que ela se sustenta dentro dela mesma. Eu acho que se você tem um partido, se você tem um político votado pelo seu país, indo para outro país, pedir algo que está causando dano ao seu país, é básico, que pelo menos o mínimo que ele tem que ter é perder o mandato. É o básico do básico. Concordo plenamente. Mínimo, bem colocado, o mínimo. É o mínimo. Como disse, E vale Lorena, lembrar... no comentário, faz o vale lembrar primeiro, que daí eu comento ali o da Lorena. Vale lembrar que o Mauro Cid colocou o Eduardo Bolsonaro como parte do grupo dos radicais. Né? Mauro Cid. Mas enfim. Como disse Lorena Figueiredo aqui nos comentários, aí a narrativa dele agora é: eu vou abdicar do meu mandato pelo bem do meu país. Claro, porque daí vira o quê? Jogo narrativo. Extrema-direita, pessoal. É tudo marketing primeiro. Exatamente. Enfim, ficamos por aqui, Bruna. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta a dar tchauzinho pra vocês.